Olá, crianças, bom dia. Vamos agora pegar o nosso livrinho de história na página 37, tá certo? Para a gente realizar a correção. O livrinho de história é só uma página. Aí logo em seguida nós vamos corrigir também as 4 questões que foram para casa na sexta-feira, dia 5, aliás, 4 questões. Que foi para casa sexta-feira agora, né, para você copiar no seu caderno e responder. São apenas 4 questões. Então vamos lá, a primeira questão do livro, tá certo? Página 37. As primeiras cidades, elas se formaram perto de rios, né, de fluxo abundante de água. Explique com suas palavras o que diferencia esse tipo de agrupamento com as cidades atuais. Nós sabemos que naquela época, gente, né, aqui é uma resposta pessoal, que eu coloco apenas uma sugestão. Nós sabemos que naquela época, o avanço tecnológico ainda não existia como hoje e que as pessoas não sabiam a existência, não sabiam perfurar poço, né, para dar a água. Então a água, ela era o quê? Apenas dos rios, também não tinha lugares, né, para elas armazenarem água, então era todo um processo muito dificultoso. Como nós sabemos, nós já vimos, né, já lemos nos nossos livros, a questão dos índios, por exemplo, que iam tomar banho lá, e em seguida, né, bebiam e em seguida que retornavam às suas moradias, às suas obras. Então nós temos aqui que hoje as cidades elas não necessitam mais serem formadas tão próximas a rios, pois de certo modo o domínio tecnológico, né, o domínio da tecnologia permitiu maior autonomia ao homem. Hoje não é mais assim preciso. Nós sabemos que temos as estações de abastecimento de água, também nos interiores, nos lugares mais secos, se a pessoa tiver, né, um dinheiro, ela pode mandar, né, ela faz o poço, e naquela época não existia ainda. Então isso facilitou a vida, né, do homem na sociedade, né, faz açude com a ajuda de máquinas, né, de tratores, por isso que a gente diz a questão tecnológica, né, hoje quase todos os interiores, quase todas as famílias têm um poço, né, manda fazer um poço cartesiano, um poço mesmo cacimbão normal, para o seu abastecimento de água. E além disso também um açude, né, para a criação de peixes, né, gente. Na segunda questão, já até 2 amigos da turma de vocês até levaram já para a sala de aula, já até apresentaram para nós essa questão aqui. Informações da cidade onde você mora, no período em que ela foi fundada, né, e faça um comparativo com os dias atuais, né. Vocês levaram, a gente viu as fotos, né, de antigamente, que as ruas não eram calçadas, as imagens eram preta e branca, totalmente diferente das construções de hoje, por exemplo. Nós já até discutimos essa segunda em sala de aula. Na terceira, nós temos que fato fez com que as cidades se tornassem centros de produção industrial. Quando aconteceu? O fato, gente, foi a Revolução Industrial. E quando que ela aconteceu? Ela aconteceu no final do século XVIII, viu, gente? A terceira, em sua opinião, de que forma o avanço do desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo? Nós sabemos, né, gente, é também uma resposta pessoal. Mas nós sabemos que o avanço tecnológico na comunicação, nos transportes, tudo isso facilitou muito, nos trouxe o que? A globalização. Certo, gente? Então, crianças, como eu disse para vocês, iríamos também corrigir a nossa atividade no nosso caderno, realizada na sexta-feira, dia 5 de março. Então, a primeira questão foi, segundo a teoria mais aceita, né, da origem da humanidade, é correto afirmar que o homem descendeu do macaco? Por quê? Colocamos aqui que o homem não evoluiu do macaco, né, gente? Não. E sim, que tanto o homem quanto o macaco, eles têm ancestrais em comum, mas que seguiram caminhos evolutivos diferentes, tá certo? Aí nós vamos para a segunda. Perguntou, o que são fósseis? Temos aqui, são vestígios muito antigos de ancestrais humanos. Então, a segunda, vá conferindo. Na terceira, nós temos, responda. O homem descende de que linhagem, gente? Da linhagem Homo, né? Da família dos hominídeos. Então, confiram, certo? E a letrinha B. Segundo uma das teorias, né? Sobre como surgiu os seres humanos, diz que a origem da humanidade, ela se deu de qual continente? Nós sabemos que a origem da humanidade, né, segundo o nosso livro, né, foi no continente africano. Quem colocou o continente africano, quem colocou só a África, também está correto, viu, gente? Então, confira aí essas 3 primeiras. Continuamos com a 4ª questão, onde diz para a gente escrever as principais características, né, de cada espécie de homem. Primeiro, o Homo habilis. Aí nós temos aqui
A característica, né, gente, lembram que a tia falou em sala de aula, que foi desenvolvido, né, principal, não vamos se atentar ao ano, tempo que ele viveu. Principal característica desse período era o quê? Ele comia carne crua, não manuseava o fogo. Acredita-se que nessa época o fogo ainda não tinham sido descoberto, não manuseava o fogo, então comia carne crua. Na letra B, nós temos o Homo erectus. Acredita-se, viu, gente? Nada não é afirmado. Acredita-se que esse homem ele descobriu o fogo, porque ele já começou, né, a utilizar o fogo, por exemplo, para afugentar as carnes, né, para cozinhar. E a letra C é o Homo sapiens neanderthalensis. Acredita-se que esse homem ele enterrava os mortos, né, e realizava já rituais com oferendas. Então, as principais características, né, dessa linhagem de homem. E a quarta e última, né, espécie é o Homo sapiens sapiens. O que foi as principais características? Gente, ele desenvolveu a comunicação. Só que a comunicação por meio de pinturas, né, de esculturas e desenhos nas paredes das cavernas, né? A comunicação deles não era oral, falada como a nossa hoje. E também acredita-se que ela é atualmente a espécie de Homo, né, sapiens sapiens, é a única espécie de hominídeos no mundo, tá certo, gente? É o Homo sapiens sapiens. Então, aqui nós finalizamos, né, a nossa correção, tanto no livro quanto no nosso caderno.